dia do nosso encontro. Bem, irmãozinhos, eu vou começar direto, e aí, irmãozinho, tudo bem? A 1000 grau, porque tem muita coisa para falar ainda acerca desse estudo aqui. Quem é que está entendendo o estudo até aqui? Sim. Estão conseguindo seguir a lógica? Sim. Sim. Está redundante? Sim. Sim. Não. Eu aprecio a tua sinceridade. Sim. Eu vou falar sim. Sim. Vocês estão sem paciência, sim. Bem, basicamente, irmãos, a gente está falando um grande assunto, na verdade, para que a gente possa, de uma vez por todas, compreender a natureza de Deus. Não só, não me entendam mal, não só através do que Jesus Cristo manifestou, apesar de que o que Jesus Cristo manifestou é a manifestação perfeita e exata do Pai, mas a verdade é que muitas vezes a gente se deixa levar e deixa com que a revelação que Jesus Cristo veio nos trazer perca poder ou perca influência na nossa visão que nós temos acerca da natureza de Deus, por a gente não compreender o Antigo Testamento. E a verdade é que se você não entende, não consegue ver Deus no Antigo Testamento da mesma maneira que tu consegue ver Deus no Novo Testamento, você sempre vai estar em dúvida acerca do amor dele por você, ou realmente se ele é paciente, longânimo. Tem muitas coisas no Novo Testamento e eu te garanto que se eu fizer uma provinha para vocês e perguntar, Deus é amor? Vocês vão dizer sim. Deus é paciente? Vocês vão dizer sim. Se a gente fizer um teste, provavelmente vocês vão tirar 10 na prova. Mas a verdade é que muitas vezes a gente consegue compreender teologicamente falando e mentalmente falando, mas a gente não realmente teve essa revelação. Porque tem coisas às vezes que ficam mal resolvidas ou mal respondidas que acabam, querendo ou não, vindo à tona quando certas coisas acontecem. E às vezes você pode achar que não, eu sei que Deus é amor, eu sei que Deus é longânimo, eu sei que o Senhor é tardio para se irar, eu sei que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e seja salvo. Mas a verdade é que se alguma coisa acontece na tua vida às vezes que você não está esperando, e às vezes não acontece aquilo que você achou que deveria ter acontecido, ou você ora e às vezes não vê a manifestação daquilo que você orou, daí às vezes vai saltar lá no fundo da tua mente a pergunta de, tá, será que o Senhor não está permitindo isso então? Será que então o Senhor, por acaso, ele... Porque, lá no Antigo Testamento a gente vê exemplos disso. Será que o Senhor que não colocou essa enfermidade em mim para me ensinar uma coisa? Porque, aliás, quantas vezes ele fez isso? Entendeu? Se a gente não consegue... Se tu não consegue ler o Antigo Testamento e se emocionar com a graça e misericórdia de Deus, da mesma maneira que você consegue ler o Novo Testamento e se emocionar com a graça e misericórdia de Deus, é porque tem certas coisas que ainda falta você entender acerca da natureza de Deus. E isso eu digo, todos nós temos o que aprender acerca da natureza de Deus. Todo mundo está crescendo nisso. Mas a verdade é que chega um ponto onde você compreende a natureza de Deus e você lê, mesmo quando você lê o Antigo Testamento, você vê um Deus de graça e de misericórdia. Eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, mas eu quero que vocês pensem na mente de vocês. Quem de vocês consegue ter essa experiência de ler o Antigo Testamento e ver, nossa, que Deus misericordioso? Eu vi. De ler o Antigo Testamento e falar, cara, que Deus de graça e misericórdia. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que elas acham que você está brincando. Mas a verdade é que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus ele manifestou a imagem exata do Pai, então quer dizer que o Pai ele era o mesmo aqui. Tá? Então a gente já falou sobre um monte de coisa. Não dá para eu estar resumindo tudo que a gente já falou, porque senão a gente vai pregar tudo de novo. Mas então só para chegar até um ponto onde eu parei o estudo passado. Então basicamente a gente tem visto como o Senhor, desde que o homem caiu através do pecado, desde que Adão e Eva pecaram, Deus ele continuou tratando a humanidade de acordo com o propósito que Deus havia criado eles para cumprir, certo? E a verdade é, Deus nos criou para quê? Qual que é o propósito principal da nossa existência? Relacionamento. Amém. Vocês entendem isso? Eu já falou sobre isso, né? O propósito principal da nossa existência é ter relacionamento com Deus. Então Deus, ele continuou buscando relacionamento mesmo depois que o homem caiu no pecado.
Quer dizer, a mudança da natureza do homem e o homem agora estar em pecado não mudou em nada a maneira que Deus se relacionava com o homem. Na verdade, mudou a maneira que o homem se relacionava com Deus, mas Deus continuava buscando relacionamento. Porque, na verdade, desde a queda do homem começou esse tempo, então, que a Bíblia chama de tempo da paciência, onde Deus não estava imputando os pecados dos homens sobre eles. Deus não estava recompensando a humanidade de acordo com seus pecados. E, de novo, a gente, às vezes, tem uma visão diferente disso quando a gente lê o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento está focado nessa parte aqui, principalmente. Tá bom? Então, a gente vê muita ira, a gente vê muita punição, morte, a gente vê muita condenação, a gente vê muita consciência do pecado quando a gente lê o Antigo Testamento, mas isso é por causa do foco no povo de Deus que estavam debaixo da lei, por causa disso dá uma imagem que Deus era assim em toda a terra, que não é verdade, certo? Então a verdade é, quando a gente vê o homem pecando, Deus ele na hora toma a responsabilidade não do pecado do homem, mas a responsabilidade para resolver a questão do pecado. E a gente leu até no último estudo, Isaías capítulo 1, onde Deus ele fala para o povo, ele fala, ei, se convertam dos seus maus caminhos, quer dizer, verdadeiramente me busquem com o coração inteiro, porque ele falou, pô, vocês me buscam, mas na verdade vocês estão lá derramando sangue, vocês estão lá fazendo injustiça, isso mostra que vocês não estão me buscando verdadeiramente. Não entendam mal, pessoal, quando a gente fala sobre fé, a gente não está tirando obras da questão, porque fé sem obras é morta. E a verdade é que se você busca um relacionamento com Deus genuíno, você naturalmente vai estar produzindo obras de justiça na tua vida. Então por isso que Deus no Antigo Testamento, ele apontava para as obras, e Jesus no Novo Testamento também apontava para as obras. Por quê? É pelas obras que a gente é salvo? Não, mas as tuas obras mostram o que tu crê. Então você vê Jesus, quando ele está escrevendo as cartas em Apocalipse, ele fala para todas as igrejas, eu conheço as tuas obras. Ele não fala, eu conheço a tua fé. Ele fala, eu conheço as tuas obras. Por quê? Porque você conhece a fé de alguém através das obras. Em alguma das epístolas, eu não me lembro qual, fala que a gente deve ter como exemplo a fé dos nossos pastores, mas não só a fé, mas olhando para os passos deles, como eles andam. Por quê? Porque uma fé genuína produz obras. Então, em Isaías você vê Deus falando, cara, venha verdadeiramente com um coração puro para comigo. E basicamente Deus ele fala a mesma coisa que João Batista falou para os fariseus quando eles vieram ser batizados. Ele falou, volta pois e produzir frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, não vem querer aparentar que vocês se arrependeram. Realmente se arrependem e mostrem frutos dignos desse arrependimento. Então é isso que Deus falou. Cara, realmente me busque, mude, converte as tuas obras. E daí você vem a mim e vamos raciocinar juntos. Porque mesmo que teus pecados sejam vermelhos como o vinho, como o carmesim, eu tornarei eles mais brancos do que a lã. Ele está falando, olha, a questão do pecado pode deixar comigo, eu vou resolver. Só, por favor, não se afasta de mim. A visão que eu tenho de Deus no Antigo Testamento é tipo assim, não deixa o pecado fazer com que você se afaste de mim. Venha para mim. Eu sei que você está em pecado, eu sei que você tem uma natureza pecaminosa, eu sei que você não consegue ser santo, eu sei que você não consegue ser justo, mas vem para mim, tenha um relacionamento comigo e vai cumprir em você aquilo que ele falou para Abraão. Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. No Antigo Testamento, ele já falou para Abraão, ei, anda na minha presença e tu vai ser perfeito. Quer dizer, o relacionamento com Deus vai fazer com que você produza frutos de justiça. Certo? Então, a verdade, Deus não estava recompensando a humanidade de acordo com os seus pecados. Deus estava num tempo de paciência, desde a queda de Adão até a vinda de Jesus Cristo. E nessa época da paciência, ele estava tendo paciência para com os pecados da humanidade. Já respondemos acerca do dilúvio, já respondemos acerca de Sodoma e Gomorra, mas a questão agora eu quero focar em Abraão. Primeiro eu quero dizer uma coisa. Quando Deus ele fala com Abraão, não é a primeira vez que ele está falando com a humanidade. Quando Deus ele se apresenta a Abraão, não quer dizer que Abraão era alguém especial no entendimento de que Deus estava apenas falando com ele. Ele era a pessoa que Deus estava se comunicando. A gente viu exemplos de um monte de outras pessoas no Antigo Testamento que tiveram contato com Deus, tiveram relacionamento com Deus, além de Abraão. Certo?
Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Melquisedeque, que em Hebreus fala que Melquisedeque era maior do que Abraão, porque Melquisedeque abençoou Abraão. E fala que o menor é abençoado pelo maior. Então a gente vê um cara que era maior do que Abraão, que a gente nem sabe exatamente quem esse cara é. E é um cara que teve tal relacionamento com Deus, e que estava fora da aliança que Deus fez com Abraão, mas através dele veio o sacerdócio pelo qual Jesus se tornou sumo sacerdote. E eu não quero deixar isso muito técnico e confuso, mas basicamente eu quero dizer para vocês que Melquisedeque tinha tamanho relacionamento com Deus que era maior que Abraão, e o sacerdócio dele é um sacerdócio eterno pelo qual Jesus Cristo veio. Certo? Então a questão é, Deus, de todas as pessoas, ele escolhe sim Abraão para fazer uma aliança específica. Tá? Mas uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, quando Deus ele fala com Abraão, Deus não estava pensando apenas em Abraão. Quando Deus ele se comunica com Abraão, ele está simplesmente continuando o plano que ele começou em Gênesis 3, quando ele falou para a serpente, ei, eu vou levantar uma semente da mulher que vai te pisar a cabeça e tu vai lhe morder o calcanhar, falando de Jesus. Ele estava simplesmente continuando o plano e o grande trabalho de Deus para poder tirar o pecado do caminho e a gente poder de novo se tornar filho de Deus e Deus poder ter o relacionamento que ele sempre quis ter conosco. Certo? Então a questão é, cara, por isso que Jesus ele curou alguém no sábado, vieram os fariseus falando, você está quebrando o sábado. E daí Jesus falou, vocês não sabem que o Filho do Homem até é senhor do sábado? Ele é senhor até do sábado, ele falou, porque o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E daí ele falou, você não sabe que o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também? Como é que Deus estava trabalhando se no 7º dia Deus descansou de tudo que tinha feito? Porque quando o pecado entrou no mundo, Deus voltou a trabalhar para resolver a questão do pecado. Quer dizer, Deus não apontou o dedo. Cara, Deus não apontou o dedo na cara de Adão. Deus não apontou o dedo na cara de Eva. Imagina, se Deus quisesse condenar eles. Imagina se ele pegasse e começasse... Imagina se ele contasse simplesmente os frutos que o pecado gerou na nossa vida aqui. O que gerou só na nossa vida? Os pecados que a gente cometeu, as faltas que a gente teve, doenças, enfermidades, seja lá o que for. As coisas que vieram como fruto do pecado. Ele poderia, cara, condenar, colocar Adão no pó. De remorso do que ele havia feito. E você vê que Deus não fala nada. Adão fala, Senhor, eu estou me escondendo porque eu estou nu. E Deus, imagina, Deus podia falar, está se escondendo porque você está nu? Meu irmão, você não tem noção do que você fez. Você, além de estar nu, você fez isso, fez aquilo outro. Por causa disso, bilhões de pessoas vão morrer. Guerras vão acontecer, crianças vão ser abusadas. Coisas horríveis vão acontecer por causa do teu pecado. Deus poderia condenar o cara. Não é muitas vezes a ideia que a gente tem mesmo no Novo Testamento? Quando você peca ou erra, e daí vem algo que vem te condenar, te fazer você se sentir mal, e daí você fala, é o Espírito Santo que está me ensinando. O Espírito Santo não condena ninguém. É diferente ele mostrar que algo está errado. Mas sempre que ele mostra que algo está errado, é uma tristeza que gera arrependimento com a produção salvação. É diferente de condenação. Mas você vê, Deus ele nunca fez isso. Ele sempre foi um Deus de misericórdia e graça. Então, quando Deus ele vai falar com Abraão, olha o que ele fala. Vamos abrir em Romanos. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9. Gálatas 3, 8 e 9. Olha o que fala. Ora, tendo a Escritura... O que é a Escritura? A palavra, certo? Então, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, tanto aqui como nesse tempo aqui, como nesse tempo que nós vemos hoje, certo? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Olha que interessante. De novo, a nossa imagem de Evangelho é a partir de Jesus. Mas aqui fala que a Escritura ela já predizia e profetizava acerca da vontade de Deus em justificar
todas as pessoas, todos os gentios, não só um povo específico, não só os hebreus, não só o povo de Israel. A vontade de Deus era trazer justificação para todos os povos através da fé. Certo? E isso ele falou primeiramente, porque ele está falando das Escrituras. As Escrituras anunciaram isso, mas qual foi o primeiro que ele falou? Abraão. Ele falou que ele pregou o Evangelho a Abraão. Qual foi o Evangelho que ele pregou a Abraão? E de novo, a palavra Evangelho simplesmente significa boas notícias. Qual foi a boa notícia que ele deu para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então o plano de Deus, quando chama Abraão, nunca foi para que tivesse um povinho seleto, escolhido, para que só eles pudessem provar de relacionamento com Deus, ou só eles pudessem provar da misericórdia de Deus, ou da graça, ou das promessas do Senhor. Quando o Senhor ele chama Abraão como um caminho pelo qual ele abençoaria a todo mundo. Certo? Então quando Deus chama Abraão, ele chama com o intuito de alcançar você. Ele está vendo lá na frente, não está pensando apenas o povo hebreu, ele está pensando todas as nações da terra. Só que ele separa um homem, pelo qual ele separaria uma descendência, por essa descendência viria Jesus, o qual então pagaria o preço pelos pecados de todo o mundo. Então aqui, Deus ele começa a fazer um caminho, ele começa a separar um caminho pelo qual Jesus viria, certo? Agora abram em Gálatas 3, continuando 3, versículo 15. A partir do versículo 15, olha o que fala. Olha, presta atenção nisso aqui. Fala, irmãos, como o homem fala, se a aliança... Ele está falando o seguinte, eu estou falando em termos humanos. Se nos termos humanos a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ele está falando, nós como humanos, se a gente faz uma aliança e ela é confirmada, ninguém anula ou acrescenta nada nessa aliança, certo? Então ele falando, se isso a gente faz entre os homens, imagina uma aliança que Deus fez com os homens, certo? Versículo 16, ora, as promessas, que promessas? Porque olha que interessante, isso que é interessante. Porque em Gálatas, em outro lugar, fala que através de Cristo, fala que Cristo se tornou Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios. E é muito interessante, porque eu fui ver, qual que são as bênçãos de Abraão? E é interessante que as bênçãos que Deus dá para Abraão são boas, é muito legal e tal. Mas, cara, são poucas. Ele fala isso, ó, a tua descendência eu vou dar essa terra, eu vou te abençoar, aquele que te abençoar vai ser abençoado, aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, e através de você eu vou abençoar todas as nações da terra. Mas o interessante é que eu vou ficar pensando, tá, Senhor, mas tem tantas outras promessas que a Bíblia diz como sendo bênçãos que tu abençoou Abraão, que são promessas que tu deu a Abraão, que tu não vê claramente lá em Gênesis. Porque é como se Deus, quando ele fala o seguinte, ei, em ti eu vou abençoar todas as nações na terra, esse é como se ele falasse um resumo das promessas. É como se ele pegasse todas as promessas e colocasse dentro de um pacote grande. E depois os profetas, conforme os profetas vão vindo, eles começam a dar detalhes acerca dos artigos dessa promessa. Eles começam a dar mais detalhes acerca das promessas. E daí você vê, por exemplo, que a promessa que Deus deu a Abraão era a promessa de receber o Espírito de Deus. Era a promessa de se tornar filho de Deus. Era a promessa de você se tornar herdeiro do mundo. Olha, mas interessante, ele não chegou para Abraão e falou, Abraão, eu vou te fazer dono do mundo. Ele não chegou para Abraão e falou, Abraão, eu vou te dar o meu Espírito Santo. Ele não falou isso. Só que ele falou, eu vou, através de você, abençoar todas as nações da terra. Mas já era isso que ele tinha em mente. Certo? E daí, através dos profetas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, como diz em Pedro, fala que eles buscaram saber acerca dessas coisas. Coisas que eles escreveram, não para eles, mas para nós, que vivemos hoje o cumprimento dessas promessas. Então quer dizer, Deus já tinha um plano muito maior do que o que Abraão realmente entendeu, quando ele falou, ei Abraão, em ti eu vou abençoar todas as nações da terra. Então aqui fala que quando ele faz essa aliança com Abraão, ele dá promessas para Abraão, que inclui tudo isso que eu falei agora e mais. Então ele fala, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, no plural. Tá? Ele está falando, olha, Deus fez a promessa com Abraão e sua descendência, no singular.
Ele fala, não diz e as suas descendências, no plural, como falando de muitas descendências, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. A palavra descendência aqui é a palavra que no grego, a palavra no grego esperma, que literalmente significa semente, seja de homem ou seja de planta. Então ele está falando o seguinte, que Deus fez uma aliança com Abraão e com a sua semente. Daí se tu vai lá para trás em Gênesis 13, 15, você vê que quando Deus ele fala e dá a promessa a Abraão, ele fala que essa promessa é para você e a sua descendência. E de novo, a palavra descendência é a palavra agora zera, se eu não me engano, que significa em hebraico também semente, seja de homens ou seja de plantas. E daí quando você volta lá para trás em Gênesis capítulo 3, que Deus fala, eu vou botar inimizade entre tu e a mulher, e entre a tua semente, serpente, e a semente da mulher, a palavra semente ali é zera. Sabe de quem está falando? Gálatas revela que está falando de apenas uma pessoa, Cristo. Então quando em Gênesis você vê Deus falando, essa semente vai te pisar na cabeça, ele está falando de quem? Cristo. Quando ele chega para Abraão e fala, Abraão, essas são as minhas promessas, a aliança que eu faço contigo eu vou te dar essas promessas aqui. E diz que Abraão creu nele e ele recebeu gratuitamente as promessas. Mas fala que ele fez essa promessa com Abraão e com a sua semente, que é Jesus. Então a verdade é que o plano de Deus, quando chama a Abraão, é que ele desse todas as promessas para Abraão e para Jesus. É como se ele pulasse tudo isso aqui. Ó. Ele vai direto para Jesus. E olha o que ele fala depois. Versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente, aqui, nesse tempo aqui, que Abraão recebeu as promessas. Mas digo que, tendo a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. O que ele está querendo dizer? Ele está falando o seguinte, de novo, quando Deus ele chama Abraão, ele está pensando no mundo todo. Ele não está pensando só nos hebreus. Até porque depois a gente vai ver que Paulo ele fala que judeu mesmo é aquele que é interiormente, não na carne. Circuncisão não é aquela que é feita na carne, mas é aquela que é feita no Espírito, por Cristo. Ele fala, os verdadeiros judeus somos nós que cremos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, que fala em Filipenses. Ele está falando, a verdadeira descendência de Deus não é uma descendência física de filhos físicos de Abraão, mas Deus estava querendo ter para ele uma descendência espiritual que vem através da fé. Então Deus ele fez uma promessa que ele deu gratuitamente a Abraão, e a promessa e a aliança que ele fechou é com Abraão e Jesus. Então quer dizer, tu não tem nada que ver com isso. É uma promessa que ele fez com Abraão e com Jesus, e Jesus cumpriu a aliança. Você está vendo que aqui ele está querendo fazer caminho para chegar em Jesus? E em Jesus, o que aconteceria em Jesus? Interessante porque quando Deus ele chama o povo hebreu, ele fala, olha, eu vou fazer de vocês uma bênção. E ele fala, eu vou fazer de vocês um reino sacerdotal. O plano de Deus era fazer desse povo aqui um povo sacerdotal. Sabe o que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém que Deus escolhe para ser representante do povo para com Deus e representante de Deus para com o povo. Então quer dizer, o povo hebreu era, porque eles receberam os oráculos de Deus, as palavras de Deus, era para eles, nessa revelação mais direta que eles receberam através de Abraão, através dos profetas, que eles pudessem representar Deus e o seu amor para com a humanidade. O que aconteceu? O contrário. A palavra de Deus fala nos profetas, fala, o meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Quer dizer, eles bagunçaram feio. E eles começaram a achar que eles eram especiais. Por exemplo, não me entendam mal. Maria é especial, a mãe de Jesus? Ela é especial. Mas ela é especial por causa do que ela fez ou por causa da graça de Deus que escolheu? Por isso que o arcanjo Gabriel, quando aparece para ela, fala, ô agraciada.
Ele não fala, ó santa entre as mulheres. Ele fala, ó agraciada. Ele está falando, ó mulher que foi agraciada. Quer dizer, ela por graça recebeu o dom de ser a mãe de Jesus. Não foi por merecimento, foi por graça. Obviamente, ela era uma mulher que temia Deus. Obviamente, era uma mulher que, como nós. Tá? Da mesma maneira, Abraão. Da mesma maneira, o povo que ele escolheu. Quer dizer, o povo que ele escolheu não é porque eles eram especiais. E não é porque ele queria ter algo específico só para eles. Não, ele queria chamar o povo, através desse povo, representar Deus para todos os gentios. E daí, quando chegasse Jesus, que cumprisse o pagamento pelos nossos pecados, então abriria para todos os povos poderem provar das promessas que ele deu para Abraão. Está fazendo sentido? Sim ou não? Sim. Vocês ficam quietos quando eu pergunto. Tá fazendo sentido? Não. Obrigado, mulher. Tá bom. Vocês estão prestando atenção, deve ser isso, né? É isso. Tá. Tá. Agora abram comigo em Efésios 2, 11 a 19. Efésios 2. O livro de Efésios é só na quarta, tá? Tá bom. Efésios 2, 11 a 19. 11 a 19. Olha o que ele fala. Paulo falando. Portanto, e lembre, essa carta de Efésios foi escrita de Paulo para os gentios. Para pessoas que não eram descendentes físicos de Abraão. Ele fala, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ele está falando, se lembra que antes os judeus ficavam rejeitando vocês, com, vocês são ímpios, nós somos o povo de Deus. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa. Quer dizer, vocês não tinham acesso a essas promessas antes. Vocês estavam por causa do mandamento. Vocês vão ver que o mandamento que foi dado fez essa separação entre o povo hebreu e os outros povos. Por causa disso, vocês não tinham acesso às promessas que Deus deu para Abraão, apesar de que a vontade de Deus sempre fosse que as promessas fossem para todos os homens, certo? Só que ele selecionou um caminho que só poderia abrir realmente a sua plenitude e cumprimento quando Jesus viesse e cumprisse. Certo? Certo? Então tá. Onde é que eu estou? 12. Isso. 2:12, né? Isso. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, fala em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Que ambos os povos? O povo hebreu com o restante, os gentios. Então, quando Jesus veio, o que ele fez? Ele agregou todos para Ele mesmo. Ele falou, quando eu for levantado, quando o Filho do Homem for levantado, todos atrairei a mim. Quer dizer, aqui, quando chega aqui, você não vê mais diferença nenhuma, se é hebreu ou não é hebreu. É para todo mundo. Mas esse já era o plano de Deus em Adão. Tá? Estão entendendo um pouco o que eu estou querendo levar? Sim. Mas em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. A lei dos mandamentos nos separava do povo hebreu, porque eles eram separados segundo a lei como um povo separado por Deus, naquele tempo, até que Jesus viesse. Na sua carne desfez a inimizade, isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos os povos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Por que acontece? Eu já ouvi pessoas falando o seguinte, que graças a Deus que os judeus rejeitaram Jesus, porque senão, se eles tivessem aceitado ele, a gente estaria ralado, porque ele não teria aberto para nós. Não, o plano de Deus desde o princípio era o mundo todo. Por isso que enquanto o povo aqui estava recebendo as palavras de Deus, que cara, é preciosidade, em Romanos capítulo 3, fala o seguinte, fala qual é a vantagem do judeu? Se ambos, tanto o gentil como o judeu, precisa crer em Jesus para ser salvo, tanto judeus quanto gentios, eles provam das mesmas promessas quando creem em Jesus Cristo. Qual que é a vantagem do judeu em relação ao gentil? Daí Paulo fala muita em toda maneira, porque eles foram os primeiros que receberam as palavras de Deus. Então a vantagem dos judeus é que eles foram separados para receberem a revelação direta de Deus. A revelação específica de Deus. E que através dele viria o Messias, a qual abençoaria todas as nações da terra. Então o ponto positivo é que eles tinham isso aqui, ó, lá atrás. Imagina o benefício disso. Certo? Mas a verdade é que o plano era que isso aqui chegasse a quem? A todos nós. O plano de Deus sempre foi. Por isso que enquanto Deus estava trazendo revelações diretas para esses homens aqui, certo? E estava preparando o caminho para trazer Jesus, ele continuou buscando pessoas aqui fora. De novo, quero falar de Balaão. Balaão era um profeta de Deus, gente. Tá? Geralmente quando fala de Balaão, um profeta ímpio. Não, ele era um profeta gentil, era um profeta fora da aliança que Deus fez com Abraão, mas era um profeta de Deus. Recebia visões de Deus. Tinha tamanha reputação que quem ele abençoava era abençoado, quem ele amaldiçoava era amaldiçoado, que o rei chamou ele para amaldiçoar Israel, quando o povo de Israel estava chegando no reino dele. Esqueci qual é o reino agora. Se lembram? Não? Então, quer dizer, o cara, ele tinha uma reputação. Quando ele falava, a coisa acontecia. E tu vê Balaão falando dele mesmo, homem de olhos abertos, que você cai e seus olhos se abrem, falando de visões e sonhos que Deus dava para ele. Deus se comunicava com ele, um cara fora da aliança. Então quer dizer, o que isso mostra? Que apesar de Deus estar preparando um caminho, ele estava pensando em todas essas pessoas. Então ele continuou buscando relacionamento com essas, enquanto preparava um caminho para trazer Jesus, o qual então reuniria todas as nações em um só povo, chamado Filhos de Deus. E não quer dizer que Balaão era uma pessoa especial, mas ele tinha um coração para com Deus. Ele buscou Deus. Se outras pessoas também iam ser profetas. Ele buscou Deus. Exatamente. Ele buscou Deus. Ao contrário de Abraão, né? Que, não o contrário, mas Abraão foi escolhido e Balaão, por buscar a Deus, foi declarado profeta. Mas os dois buscaram a Deus. Entendi. Porque Abraão, Deus ele não podia simplesmente chegar para Abraão e falar, eu faço essas promessas para você, se Abraão já não tivesse inclinado a esse Deus. Entendeu? É aquilo que a gente daí falou no estudo passado, sobre que Deus ensina a todos os homens, e aqueles que aprendem de Deus vêm a mim, Jesus falou. Deus está ensinando a todos os homens. Deus estava ensinando a Abraão antes de falar com ele especificamente uma promessa. Certo? Só que olha que interessante. Então Deus... Calma aí. Volta para Gálatas. Só ler mais um versículo aqui rapidinho. Vou mudar aqui. Deixa quieto. Bem, a questão é o seguinte. A palavra de Deus fala que Deus, ele deu gratuitamente as promessas a Abraão. Quer dizer, Deus não chegou para Abraão e falou, Abraão, se tu cumprir isso, eu vou cumprir isso para você. Não. Ele chegou e falou, Abraão, eu vou te abençoar, vou fazer de ti uma bênção. E a tua descendência fazer mais numerosa do que a areia que está no chão da praia. E daí fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A promessa que Deus deu para Abraão e para Jesus é uma promessa gratuita, onde depende apenas do caráter e da fidelidade daquela pessoa que prometeu dar. Certo? Não tem nada a ver com a pessoa que está recebendo, a não ser que a pessoa tem que crer para poder receber. Por que tem que crer? Porque você não tem como receber algo forçado.
Deus não vai empurrar água lá abaixo, você tem que receber. Tá? Então a questão é, Deus deu a promessa gratuitamente a Abraão e ele não colocou nenhuma condição no entendimento dele. Você tem que cumprir certos requisitos para que você possa provar dessas promessas. Certo? E a verdade é que Deus, ele... Deixa eu pensar que eu posso falar isso. Porque a questão é a seguinte, por que Deus já não estabeleceu a lei na época de Abraão? Porque se você vê, Deus pega e faz uma aliança com Abraão, pensando em trazer a bênção para todas as pessoas da terra, e ele abençoa Abraão, depois abençoa Isaac, depois abençoa Jacó, depois ele abençoa os 12 filhos, depois ele abençoa o povo de Deus, certo? Eles ficam... Olha que interessante. Ixi, me perdi, calma aí. Deixa eu pegar, eu tenho algum versículo que está faltando para a gente ler aqui, só um minuto. Volta para Gálatas. Gálatas capítulo 3. É assim que funciona. Gálatas capítulo 3. Isso, vamos ler a partir daqui. Ó. De novo, a partir do versículo 15. De novo, vamos lá. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não dizem as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Quando Deus deu a promessa para Abraão, ele deu gratuitamente. E a promessa continua sendo gratuitamente. Depois de 430 anos que Deus estabeleceu a lei através de Moisés. Mas por que ele estabeleceu a lei? Ele estabeleceu a lei para que pudesse selecionar quem que vai alcançar a promessa ou não? Ele chegou aqui, ele mudou de pensamento, ele falou, eu dei de graça para Abraão, mas não, a partir de agora é o seguinte, vocês têm que cumprir todos esses mandamentos, se vocês não cumprirem esses mandamentos, vocês não têm acesso à promessa. Deus mudou, ele mudou de pensamento. Por que Deus estabelece a lei? Porque você vê, desde o tempo de Abraão até o tempo em que Moisés liberta o povo do Egito e eles chegam no Monte Sinai, você vê que Deus ele continuou utilizando de graça para com o povo que ele tinha selecionado. Você não vê Deus castigando Abraão, você não vê Deus castigando Isaac, Jacó, os 12 filhos. Cara, os 12 filhos de Jacó eram uma bagunça. O mais velho teve relações sexuais com com a esposa do pai. Tá? Dois outros, acho que é Levi e Simeão, eles enganaram o povo inteiro, entraram de noite e mataram todos os homens da cidade. O único que se safava mais era José e Benjamim. Quer dizer, eram uns caras ímpios. Que Deus castigou eles? Não, Deus protegeu. Deus fez eles multiplicar. Quando o povo vai para o Egito, ele vai para o Egito porque Deus protege eles da fome. Vocês conhecem essa história? Protege, quer dizer, Deus protegendo. E daí eles ficam lá no Egito até que vem Moisés, porque daí fala que levanta um faraó que não conhecia José, e daí ele coloca a servidão sobre o povo de Deus. E daí Deus levanta Moisés para libertar o povo. Deus liberta o povo através de Moisés, e é muito interessante. O povo começa já no mar, quando eles estão de frente para o Mar Vermelho, e o faraó começa a vir com seu exército para fazer guerra contra eles, eles começam a murmurar contra Deus. O que Deus faz? Abre o mar. Eles passam o mar. Deus fecha o mar em cima dos egípcios. Daí passa 3 dias, eles têm sede. Eles vão lá, tem água, só que a água é amarga. Oh Deus, tu nos trouxe aqui para que a gente morra de sede. Deus pega e fala para Moisés, joga aquele pau na água, ele joga aquela vara na água, a água se torna doce, eles bebem a água. 3 dias depois, Senhor, estamos com fome, era melhor ter morrido lá do lado das panelas de carne no Egito. Desejavam estar lá. Murmurando. O que Deus fez? Trouxe codornizes e começou a mandar maná. Comeram carne, comeram pão. Passou mais 3 dias, eles... Senhor, nos trouxe aqui para morrer de sede, ficaram com sede de novo, não tinha água. O que Deus faz? Tira a água da rocha. Não é verdade? Até que eles chegam no bendito Sinai. Quando eles chegam no Monte Sinai, é quando eles chegam para Deus e falam, Senhor, bem, eu não vou entrar nisso, tem muita coisa para falar, muita coisa para a gente aprender nesse ponto, mas basicamente eles chegam para Deus e falam, Senhor, tudo que tu disser, fala para Moisés, e tudo que tu disser para ele, nós vamos cumprir.
E daí Deus estabelece a lei. Nesse momento que eles falam isso, é o momento que Deus fala o seguinte: coloca uma limitação no monte, não deixa ninguém se aproximar, quem se aproximar vai morrer. Antes, a presença de Deus no meio do povo. O povo murmurava, Deus não fazia nada, só recompensava ele, só demonstrava graça no meio da transgressão deles. Assim que eles falam, nós vamos obedecer, e Deus dá a lei, naquele momento você vê a separação. Por quê? A lei opera a ira. A lei foi estabelecida. E a pergunta é, Deus, por que você colocou a lei? Se Deus ele não tem prazer na condenação e a lei opera a ira, traz condenação, por que, Senhor, você estabeleceu a lei? Por que você não deixou como você deixou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os 12 filhos, com todo o povo que se multiplicou no Egito, com Moisés, até chegar no Monte Sinai? Por que você não continuou assim, através de graça e misericórdia? Por que não? E a pergunta é, por que Deus deu a lei? Se Deus, ele aqui, não estava imputando pecado às pessoas, aqui ele não estava imputando pecado às pessoas, se ele estava agindo por graça, por misericórdia, por que chega no Monte Sinai e ele estabelece uma lei? E agora é o que a gente vai entrar. Então vamos continua em Gálatas. Entenderam? Vocês estão entendendo? Sim. Tá. De novo, versículo 17. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança, e depois você vai ver que essa herança que ele está falando é de você se tornar herdeiro de Deus. Você recebeu o espírito da promessa. Aqui essa herança está falando literalmente que o plano de Deus, lá quando ele falou com Abraão, já era fazer com que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então ele fala, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então a promessa de que Deus nos faria filhos dele foi uma promessa gratuita, que não tem nada a ver com a lei. Ou é através da lei, ou não é. Entendeu? Se é através da lei, é o seguinte, você tem que merecer para poder receber. Se é uma promessa gratuita, é o seguinte, eu estou prometendo que vou te dar. E tudo depende da minha fidelidade em cumprir. E já que Deus é fiel para com as suas promessas, a gente sabe que ele cumpre aquilo que ele promete, certo? Daí, versículo 19. Logo, para que é a lei? Sua pergunta é, para que a lei? Para que Deus estabeleceu a lei? E daí Paulo responde, foi ordenada por causa das transgressões. Essa palavra ordenada, ela literalmente significa foi anexada, foi adicionada. Quer dizer, o plano de Deus sempre foi fazer uma aliança com a humanidade através de graça e misericórdia. Era o seguinte, se ele pudesse, ele ia ter Abraão, Isaac, Jacó, tudo por graça. Ia vir os filhos dele, eles iam se multiplicar, ia chegar Maria, Deus ia trazer Jesus ia morrer, e a gente ia pagar o preço pelos nossos pecados, e a gente ia provar da plenitude da graça e misericórdia de Deus, sem nunca ter visto a lei. Mas por que ele teve que dar a lei? Porque ele teve que. O povo pediu e também por causa que o povo era inclinado a desobedecer a lei. O povo era um povo que transgredia. Então em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, fala o seguinte, ora, a lei ela é boa se alguém utiliza dela legitimamente. Ele fala, a lei ela tem um propósito muito bom se tu utilizar ela de maneira legítima. Daí ele fala, sabendo o que ele está querendo dizer? Para tu poder utilizar a lei de maneira legítima, você precisa saber isso, Timóteo. Que a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos e obstinados e matricidas e parricidas. Ele começa a falar de um monte de pecados. Então quer dizer, tu só dá a lei para pessoas que estão inclinadas a quebrar, a transgredir contra Deus, certo? Isso aqui agora a gente entra numa coisa muito interessante. Quem tem fé em Deus, e não estou falando de ter fé em Deus, de eu acredito que Deus existe. Ter fé em Deus no entendimento de buscar Ele, ter um relacionamento com Deus, não precisa de lei. Por isso que essas pessoas aqui não precisaram de lei. E mesmo assim elas andavam em justiça. Meu Deus. Por quê? Porque em relacionamento com Deus, de novo, Deus falou para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Engraçado, ele não deu uma lei para Abraão.
Porque a gente pensa o seguinte, por que Deus deu a lei? Ah, Deus deu a lei para nos purificar. Deus deu a lei para nos aperfeiçoar. Deus deu a lei para que a gente pudesse ajustar as nossas obras. Não, não, não e não. A fé é que um povo que anda através da fé e relacionamento com Deus não precisa de lei. Deus deu a lei porque sabia que no povo dele, a grande maioria iria se corromper. Como a gente viu. Então quer dizer, a lei foi um mal necessário. Deus teve que dar a lei. Só que a questão é o seguinte, no momento que tu estabelece uma lei, porque uma coisa, quando as leis mundanas que a gente vê, que a gente vive, é um governo, certo? Um corpo governamental decide quais são as leis que vão regir a sociedade, certo? E esse governo, ele coloca essa lei e ele é o responsável por punir os transgressores e por dar direito àqueles que têm direito, através da lei que eles criaram, certo? Só que isso nós vemos em relação ao governo natural. Agora imagina uma lei de Deus. Quando Deus deu a lei, a coisa fica preta. Por quê? Porque Deus é santo, portanto a lei dele é santa. Nós não somos santos, né? No caso, a natureza deles não era santa. E a questão é, Deus, ele era o que iria abençoar ou amaldiçoar, libertar ou prender, punir ou livrar. Por isso aí a gente vê em Deuteronômios, quando a lei é estipulada, Moisés dá a decisão para o povo. Ele fala, olha que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se tu cumprir todos esses mandamentos, tu vai ser abençoado. Se tu não cumprir, você vai ser amaldiçoado. Então, no momento em que Deus ele dá a lei por necessidade, ao mesmo tempo vem ira, condenação, vem morte, vem destruição. Acontece aquele fato básico que a gente já falou aqui algumas vezes, aquele fato clássico, de que o primeiro homem que matou uma pessoa, Caim, Deus protegeu, né? O primeiro homem que quebrou a lei foi um cara que saiu no dia de sábado para pegar uns gravetinhos, fazer uma fogueira para comer. Prenderam ele e perguntaram para Deus o que a gente faz com ele. Ele quebrou o teu sábado. No dia de sábado estava querendo fazer fogueira. O que Deus falou? Apedreja ele sem misericórdia. Cara, parece que não é o mesmo Deus. Tu chega aqui, você fala, o que aconteceu? Cara, Deus mudou. Aqui era graça, 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 graça. Eles murmuravam, reclamavam de Deus. Deus só abençoava. Chega aqui a lei estabelecida, o cara vai pegar a gravetinha no dia de sábado, quebra o sábado, Deus manda apedrejar ele. Deus mudou? Não. Só que acontece, ele estabeleceu agora uma lei. Quando ele estabelece uma lei, agora ele tem que responder pela lei que ele estabeleceu. Da mesma maneira que o povo. Então, se a lei é quebrada, ele tem que condenar. Tem prazer nisso? Não, mas ele tem que. E daí a gente vê, olha isso, é tudo graça e misericórdia. Daí chega Moisés, estabelece a lei, e daí a gente vê o Antigo Testamento, que é basicamente daqui até aqui, e a gente olha para isso aqui e fala, nossa, Deus é um Deus irado, nossa, Deus é um Deus mau, nossa, Deus é um Deus que se ira facilmente, nossa. E a gente não percebe tudo isso aqui. Olha que interessante. Quando o homem peca, começa o tempo da paciência. Quando acaba o tempo da paciência, é porque começou o tempo da graça. Deus sempre quis agir com misericórdia com o povo, com a humanidade. E ele sempre agiu com misericórdia e graça com a humanidade. A não ser com o povo que ele estabeleceu a lei. Então ele teve que estabelecer a lei por causa das transgressões. Por quê? A lei, ela teve um efeito. A lei tem vários efeitos, e a gente vai falar sobre elas na próxima semana. Mas a lei, ela teve vários efeitos. Mas uma das razões do porquê Deus deu a lei é para refrear o pecado por temor de punição. A lei, ela servia como para selecionar os sinceros entre o povo e preservá-los, e para quebrar e cortar fora os insinceros. Porque, de novo, uma pessoa que tinha fé para com Deus, ela tenta agradar a Deus, certo? Ela vai conseguir ser perfeita? Não. Mas ela vai tentar agradar a Deus. Então ela vai sair por aí matando, vai sair por aí fazendo armadilha para roubar dinheiro das pessoas, roubando, matando. Vai cometer essas coisas? Não. Né? Na maior parte dos casos vai tentar andar na linha, certo? Principalmente conhecendo a lei de Deus. Não é verdade?
Agora, o cara que não tem fé em Deus e não teme a Deus, o que ele faz? Vai fazer exatamente essas coisas, porque ele não tem temor de Deus. O que a lei fazia então? Preservava os sinceros para os direcionar à fé, enquanto pegava os insinceros e cortava eles fora. Por isso, na lei existia pecados que eram para a morte e pecados que não eram para a morte. O que é isso? Tinha pecados que você cometia, você ia lá e oferecia um sacrifício por esse pecado, e pelo sacrifício do cordeiro, teu pecado era coberto. Já fazendo o quê? Com que o homem colocasse a fé num sacrifício em vez das suas próprias obras, certo? Agora, tinha pecados que era para a morte. Se tu praticasse ele, você pagava com a vida. Certo? Certo? Então é bem isso. É uma maneira de selecionar o povo. Então, quando as pessoas praticavam esse tipo de pecado que era para a morte, o que acontecia? Eles eram apedrejados. Uma simbologia de Cristo, que é a pedra de esquina. Fala que aquele que tropeçar sobre ela será feito em pedaços, e aquele a quem ele cair sobre vai se tornar em pragana, em pó. Engraçado que a punição era apedrejamento. Já, de novo, tudo uma alusão a Cristo. Tá? De novo, você não crê, você não busca Deus, você não tem relacionamento com o Senhor, tu não tem prazer em ter conhecimento de Deus, você vai acabar em destruição. Agora, as pessoas que tinham prazer em Deus e buscavam a Deus, elas erravam. E o que elas faziam? Iam lá e ofereciam o sacrifício. E dessa maneira, Deus guiava elas à fé em alguém que morreria por elas, para que elas pudessem ser redimidas. Então você vê que quando Deus ele estabelece a lei, é para restringir então o povo de simplesmente se tornar um povo completamente ímpio e perdido. Só que é através da lei. É da mesma maneira quando você está lidando com uma criança. Com a Sara, não adianta sentar com ela e tentar conversar, tipo, nos mínimos detalhes do porquê ela deve ou não deve fazer algo. Eu falo para ela, olha, se você fizer isso de novo, você vai tomar um tapa na bunda. Filha, você tá muito bem aí, viu? Você viu ela deu assim? O que eu fiz, né? Eu não fez nada, minha linda. Mas isso ela entende. Agora, se tu chegar pra ela e falar, olha, que é só o seguinte, você tem que aprender a amar o teu próximo, você tem que aprender a não ser egoísta, porque se tu for egoísta, tu vai ser uma pessoa que só quer tirar dos outros, tu nunca vai ser uma pessoa altruísta, e é dando que a gente recebe mais. É claro que eu já vou ensinando isso a ela, mas ela fica tipo, ela não entende, não é uma coisa que, faz sentido, entendeu? Você tem que ensinar a criança a arrumar a cama, é a base do ei, se você não arrumar, você não vai ter tempo no videogame. Ei, se você não lavar a louça, você também não vai sair com teus amigos, não é verdade? Uma criança é a base de lei, é lei. Tu faz bem, tu recebe recompensa. Tu faz mal, você recebe punição. Era assim que era debaixo da lei. Deus tinha que fazer dessa maneira. E por Deus ser santo, a lei acabava sendo severa. Porque uma lei santa dada a homens imperfeitos gerou o quê? Condenação. Então a lei ela foi dada para cumprir certas necessidades, mas querendo ou não, teve as suas, como posso falar, seus efeitos colaterais. Coisas que vieram com a lei, mas que não era o propósito ideal de Deus. Porque se fosse o propósito ideal de Deus, Deus dava aqui a lei. Mas quem pediu a lei foi eles, né? Foram eles que pediram a lei. Mas mesmo assim, você vê que Deus ele guia eles, ele faz uma aliança antes mesmo de dar a lei. Ele fala, se vocês andarem nos meus preceitos, tal, vocês vão ser um pouco separados de mim. Só que daí o povo chega e fala, pode falar, Deus, é isso aí mesmo, a gente consegue. Eles basicamente, eles não queriam ter relacionamento com Deus. Fala, Moisés, você vai lá, tem relacionamento com Deus, pega as leis e a gente cumpre. Então eles queriam cumprir a lei de Deus sem estar tendo relacionamento com Deus. Sim. A verdade é que as pessoas sinceras debaixo da lei, elas provavam da graça de Deus. Porque elas sinceramente buscavam a Deus Cara, uma pessoa sincera, de fé para com Deus, tem na lei algo prazeroso. Você vê Davi. Davi falou, Senhor, se a tua lei não fosse todo o meu prazer, há muito teria desfalecido nas minhas aflições. Ele falando, a tua lei é meu prazer, a tua lei é o meu... E a lei, obviamente, falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, mas incluindo a lei de Levíticos, incluindo Deuteronômios, incluindo a lei que Deus deu. Ele está falando, Senhor, eu tenho prazer na tua lei. Como é que ele pode ter prazer na lei? A gente olha para passar, caramba, como vai ter prazer na lei? Porque ele era um cara sincero.
Era um cara que via na lei uma maneira de conhecer Deus, via na lei preceitos de como funciona a santidade de Deus, e por ser sincero para com Deus e ter relacionamento com Deus, a lei não era algo que trazia destruição, mas trazia crescimento e intimidade com Deus. Então quer dizer, a lei para os sinceros e verdadeiros foi boa, apesar de não se comparar com a aliança que Jesus vai fazer. Mas o que eu estou querendo mostrar é que o plano de Deus sempre foi trazer as promessas que ele deu para Abraão para todo mundo de maneira gratuita. E a lei foi colocada por um espaço de tempo pequeno em comparação com todo o resto. E os cristãos vivem focando nisso aqui. E a pregação nos púlpitos da igreja foca nisso aqui. E as pessoas só querem focar nisso aqui, no que você tem que fazer, deixar de fazer, porque se tu fizer, você vai ser abençoado, se você deixar de fazer, você vai ser amaldiçoado. Elas focam nisso aqui, quando tem tudo isso aqui de misericórdia e graça de Deus, e deixa só isso aqui manchar a imagem do Deus verdadeiro, porque não entenderam por que a lei foi adicionada. E o problema disso é que por fé eu acabo vivendo a lei mesmo. Exatamente. E me entenda uma coisa. Cada vez mais eu gosto da lei. Não como um método para eu viver. No entendimento de, vou ler a lei para saber como me santificar. Não. Eu entendi que a santificação vem através do empoderamento que a graça traz por Jesus Cristo. Mas cada vez mais eu gosto da lei, porque eu vejo, o benefício que foi para aqueles que eram sinceros. E a verdade é que agora nós vivemos numa outra lei, mas essa outra lei, Deus não jogou fora a antiga lei e está vivendo uma nova. Ele colocou uma outra lei que sobressai a antiga. A gente, na verdade, andando nessa nova lei, pela graça de Deus, nós somos empoderados a andar em uma santidade que é maior do que aquela requerida pela lei de Moisés. Certo? Porque, de novo, Jesus já falou sobre isso, mas é aquilo lá, né? Você ouviste o que foi dito, né? Não adulterarás, mas eis que eu vos digo. Se você olhar para uma mulher para cobiçá-la, você já adulterou no seu coração. Ouviste o que vos foi dito, amai o vosso próximo, odiai os vossos inimigos, mas eu vos digo, ame os vossos inimigos. Orai por aqueles que te perseguem. Fala bem daqueles que te maldizem. Quer dizer, Jesus veio e estava trazendo uma lei aquém da lei de Moisés, uma lei superior. Só que a diferença é que a lei de Moisés, ela requer santidade de um homem imperfeito. Na nova aliança, a graça de Deus empodera o homem imperfeito a se tornar justo, empodera ele a andar em santidade. Um requer santidade do homem corrompido, outro transforma o homem corrompido em um homem justo. E pela graça o empodera a andar numa novidade de vida. Só que o plano de Deus não foi isso. Isso aqui foi uma medida temporária e cautelar, não, uma medida temporária e com razões bem específicas. Deixa eu ver aqui como é que tá, porque o Bruno não está aqui para nos ajudar. Tira. Eu não sei quanto tempo falta. Bem. Falta 5 minutinhos. 5 minutinhos, então eu estou finalizando. Então, achei que em Êxodo 33, isso mostra o quão as pessoas eram tão, acho que insuportáveis, porque Deus ele fala assim, depois que Moisés desce, depois que Deus fala, desce porque o povo está fazendo uma bagunça. Sim. Lá, fazendo, né? Sim, fizeram o ídolo. Né? Aí pegou e falou assim, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Sim. Para que eu não os destrua no caminho. Exatamente. Se o anjo fosse à frente, o como aquelas pessoas eram teimosas, né? Sim, e Deus já sabia disso. Por isso Deus estipulou a lei, mas Deus não só estipulou a lei, Ele colocou um mediador, que era Moisés. Tá? Porque chega um momento que é esse momento mesmo que eles já se pervertem. Moisés sobe para pegar as tábuas da lei e daí o povo lá embaixo, Moisés está demorando. Eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar. Esse é o Deus que te tirou do Egito. E começa a se prostituir já com outro Deus. E daí Deus fala, Moisés, sai da minha frente, porque eu vou consumir esse povo aqui e vou fazer de você uma nação. Mas olha que interessante, só o fato dele falar, Moisés, sai da minha frente, é que ele mostrou, Moisés, se você permanecer na minha frente, você tem poder para me fazer desviar da ira que eu estou querendo derramar sobre Foi você. isso que ele fez, né? E o que Moisés falou? Senhor, não faça isso. Senhor, se tu fizer isso, risca eu do teu livro. Mas não faz isso. E o que Deus fez? Mudou. A Bíblia fala que ele se arrependeu. Ele falou, tá bom, não vou mais fazer isso. Uma pergunta, Deus já sabia que isso ia acontecer? Por que ele colocou um mediador? Por
Porque ele sabia, colocou mediador para que ele pudesse representar o povo. Mas Deus, na sua santidade, quando ele colocou a lei, o povo, cara, pecou na cara dura, ele tinha que trazer destruição. Então a questão é, quando, de novo, Deus ele coloca Moisés lá para ser um intermediador, justamente por misericórdia. Então, mesmo debaixo da lei, Deus já dando maneiras de preservar o povo mesmo debaixo da lei. Então, bem, na verdade, poderia parar já agora mesmo, porque se eu entrar no próximo ponto aqui, vai embora. Então, eu acho que a gente tem que parar por aqui mesmo. Fica aí até Jesus voltar. Não dá. Tá, deixa eu só estabelecer um ponto importante. Vai para Romanos 3,19. Rapidinho. 13? 3. Romanos 3, versículo 19. Romanos 3, 19 fala assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz... De novo. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. A lei, ela foi colocada sobre um povo específico e com um tempo específico para se cumprir. Então, de novo, em Gálatas fala que a lei foi adicionada até que viesse a semente a quem a promessa havia sido feita. Então, a lei ela foi colocada com propósitos específicos, que nós vamos falar agora, já começamos a falar, mas vamos começar a falar sobre ela, vou falar sobre ela no próximo estudo, com propósitos específicos, sobre um povo específico e por um tempo determinado, quer dizer, foi colocado com validade, com prazo de validade. Então, quer dizer, a lei nunca foi colocada em visão de ser para todos os outros povos, para ser aplicada sobre gentios. A lei foi dada apenas para o povo hebreu. Interessante, porque hoje em dia, cara, muito da lei é ensinada, e de novo, a lei ela tem um propósito até no Novo Testamento, sim, mas ele tem de você entender, compreender coisas, tem princípios na lei que Deus não muda, ele continua sendo igual. Deus não gostava de que o cara roubasse, ele continua não gostando. Deus não gosta de falso testemunho, Deus não gosta de você sair matando essas pessoas, e continua igual. Então tem princípios que você pode aprender com a lei, mas a verdade é que a lei, esse tipo de aliança de lei, onde o que tu faz, onde tudo é de acordo com a tua performance, é algo que foi colocado por um pequeno espaço de tempo sobre um só povo e com um tempo determinado para acabar. Então quer dizer, nunca foi colocado sobre nós, porque nós não somos hebreus. 2, foi para cumprir um propósito sobre o povo hebreu. E 3, já acabou porque Jesus já veio. Não é verdade? É verdade esse bilhete. Oi? É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Então, de novo, 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para quê? Fala para quê? Para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Deus deu a lei para que tu seja condenável, não para que tu seja justificado. Ah não, Deus deu uma vez, perguntei para um brother, fazia parte de uma seita lá. Eu não estou atacando ele porque eu também já fiz parte de uma. Mas então, eu perguntei para ele, falei, cara, por que Deus deu a lei? Ah, Deus deu a lei para nos santificar. Deus deu a lei para que a gente pudesse se aperfeiçoar. Eu falei, não. Deus deu a lei para nos condenar. Deus deu a lei para trazer morte. Falei, não, como assim? Vou ler o versículo que a gente vai ler no próximo estudo. Né, que você não precisa... Mas 2 Coríntios capítulo 3 fala isso. Chama esse ministério, ministério de condenação e ministério de morte. Aqui de novo fala que Deus ele deu a lei para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Quando você lê a continuação do versículo, parece que ele está falando que Deus colocou a lei sobre todo mundo, porque está falando que ele deu para que todo mundo seja condenável diante de Deus, né? Mas a verdade é a seguinte, porque esse povo aqui foi selecionado por Deus dentre todos os outros povos, eles começaram a achar que eles eram especiais. Especiais no entendimento de que o que Deus tinha para eles era só para eles, ponto, acabou. Certo? A tal ponto em que você vê na época de Jesus, estava ali o Salvador, o Messias, a quem a promessa tinha sido feita, e eles se achavam tão santos e justos, porque eram descendentes de Abraão, que não precisavam de um Salvador.
Então Deus sabia também que ele precisaria trazer a lei para mostrar para esse povo aqui que apesar de você ter selecionado, foi por causa da minha graça, mas a verdade é que se você recebeu o que tu merece, você merece condenação. Então por isso que João Batista de novo, quando ele fala voltar e aprender, voltar e produzir frutos dignos de arrependimento, e dele fala, e não presumais de vós mesmos dizendo, nós temos por pai Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras a filhos de Abraão. Está falando, cara, não fica se estabelecendo no fato de, eu sou descendente de Abraão fisicamente. Fala, Deus pode fazer filho de Abraão dessa pedra. Então quer dizer, Deus também teve que dar a lei para que o povo debaixo dessa descendência física de Abraão não se inflasse em orgulho. Então a lei veio para justamente colocar todo mundo no mesmo nível. Tá aí as outras pessoas fora da lei. As outras pessoas, elas têm a consciência do bem e do mal. Elas sabem que são condenáveis diante de um Deus santo. Isso a gente já falou no primeiro estudo. Certo? Vamos para finalizar esse versículo. Abrir para ver se nessa parte. Não abrir não. Não precisa. Já estabeleceu bem esse ponto. Então tá. Então a lei ela foi dada por um tempo específico, por um povo específico e para cumprir propósitos específicos, certo? Até que viesse a semente a quem a promessa havia sido dada. Então, a semana que vem, nós vamos estar falando acerca da lei. O que a lei trouxe? Por que a da ira, da punição, da morte, da condenação? O que a lei gerou? Certo? Para que a gente possa, então, realmente entender a graça de Deus e como não tem mistura uma aliança com a outra. Amém? Amém. Glória a Jesus.